Iniciada a gravação. Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de julho de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje presentes os juízes titulares, Dr. Douglas Kuchiyama, que é vice-presidente, doutora Maria Alice Formigoni e Dr. Flávio José Sanches Arantes. Nós temos, pela representação fiscal, Luiz Felipe, que está hoje nos honrando aí com a sua presença. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, doutores, agradeço. Nós temos apenas um processo na pauta de hoje, que é a Ródia Brasil. Eu sou o relator e nós temos, para sustentar oralmente, o Dr. Otávio de Abreu Caiafa. Eu vou fazer um breve relatório, vou apresentar o breve relatório, e em seguida eu abro a palavra para o Dr. Otávio apresentar a sua sustentação oral. Nós temos, este caso de hoje, é o auto de infração 4.134.251, dígito 7. Trata-se de crédito indevido por ausência de comprovação do motivo do não recebimento ou recusa das mercadorias pelo destinatário ou pelo transportador. O fundamento da acusação fiscal é o artigo 54, artigo 61, inciso 1, letra B, artigo 453, combinado com o artigo 127, todos do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. Multa capitulada, 85, inciso 2, letra J. Este processo, ele já tramitou em segunda instância, anteriormente, pela 7ª Câmara Julgadora, que converteu o julgamento em diligência, a fim de permitir que o autuado apresentasse aos autos declaração dos destinatários das notas fiscais, confirmando a devolução das mercadorias e que não utilizou o imposto destacado das notas fiscais como crédito, ou que estornou a quantia restituída ou compensada mediante cópia dos livros fiscais e outros documentos fiscais relacionados ali na decisão que converteu o julgamento em diligência. A representação fiscal, aliás, o contribuinte apresentou petição e documentos às folhas 1057 a 1061, e documentos de folhas 1062 a 1147. A representação fiscal se manifestou a respeito desses documentos apresentados em diligência e depois foi encaminhado o processo para a origem, né, que é aqui a segunda Câmara Julgadora. O processo foi redistribuído por conta da mudança, alteração do mandato, né? A representação fiscal também apresentou parecer às folhas 1160 a 1161, aqui, na verdade, pleiteando aqui o prosseguimento do julgamento. Então, este é o breve relatório. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Otávio de Abreu Caiafa para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Dr. Otávio, com a palavra. Bom dia a todos, obrigado, presidente. Bom dia, representantes da fiscalização, demais julgadores. Prometo ser breve, o relatório foi sucinto e objetivo com relação ao que ocorreu no processo. O processo já é um retorno de segunda instância para a confirmação das devoluções das mercadorias. As folhas 1057 a 1147, nós apresentamos as declarações de devoluções e a declaração da não utilização do crédito pelos destinatários das mercadorias. Eram em torno de 8 ou 9 notas fiscais, as quais foram apresentadas as declarações, e as folhas 1157, a manifestação da representação fiscal de origem, né? Aqui que eu pretendo transcrever, dizendo
exatamente que houve a constatação da devolução das mercadorias e que, portanto, no nosso ver, não há motivo para manutenção do auto de infração e provimento do recurso ordinário. Então, aqui somente transcrevendo, citando o que foi dito pelas folhas 1157, item 1.5. Entendemos restar comprovada a recusa do recebimento pelos destinatários com relação aos documentos e às notas fiscais pendentes, né? Vale ressaltar que, em primeira instância, já houve o julgamento de parcial procedência da impugnação, né, com relação à comprovação das devoluções. Então, é o que eu tenho a acrescentar hoje. A gente pugna novamente pela incidência da verdade material e pelo provimento do recurso ordinário para que seja cancelado integralmente o auto de infração. Obrigado a todos. Muito bem. Agradeço aí ao doutor Otávio e cumprimento pela sustentação oral, pela objetividade. Eu apenas esqueci de dizer no relatório que eu apresentei que parte das notas fiscais já foram canceladas em primeira instância, daí o porquê do recurso de ofício, e restaram notas fiscais remanescentes, que foram objeto da diligência da 7ª Câmara Julgadora, que é objeto de recurso ordinário. Muito bem, então, passo ao meu voto. Conforme consta do relatório deste voto, são recursos de ofício e ordinário contra a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o AIM. Passo a apreciação da matéria devolvida a este tribunal, conforme artigo 47, parágrafo 5º da Lei 13.457. A acusação fiscal é de crédito indevido de ICMS, que foi lançado em livro de registro de entrada, SPED fiscal, de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, tipo entrada, de emissão do contribuinte, dado que não comprovou o motivo do não recebimento das mercadorias pelo destinatário ou pelo transportador, já que houve emissão de notas fiscais de entrada pelo ora autuado, como motivo declarado, entre aspas, devolução. O contribuinte sustenta a tese de que o AIM deve ser cancelado em nome da verdade material, pois houve anulação da operação anterior em decorrência das devoluções das mercadorias conforme documentos juntados aos autos. Pois bem, no caso de retorno ou recusa de mercadorias pelo destinatário da nota fiscal, o contribuinte deverá observar as regras prescritas no artigo 453 do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. E aqui eu transcrevo o referido dispositivo legal. Dos documentos dos autos, verifica-se que o recorrente logrou comprovar o motivo do retorno ou da recusa das mercadorias pelo destinatário na sua integralidade, conforme documentos de folhas 738/989 e de folhas 1057 a 1147, tanto que a autoridade lançadora manifestou-se favoravelmente à tese do contribuinte, artigo 20 da Lei 13.457, tendo em vista os documentos juntados durante a fase instrutória do processo administrativo, conforme folhas 991 a 996 e 1157 a 1158. Assim sendo, com relação ao recurso de ofício, tendo em vista o quanto manifestado pela fiscalização, as folhas 991 a 996, diante dos documentos de folhas 738 a 989, e consoante os fundamentos da decisão recorrida, desprovejo o apelo. Com relação ao recurso ordinário, verifica-se que pela petição de folhas 1057 a 1061 e documentos de folhas 1062 a 1147, e ainda pela manifestação fiscal de folhas 1157 a 1158, que houve comprovação da recusa no recebimento das mercadorias pelo destinatário das notas fiscais restantes, relacionadas às folhas 995 de números tais, tais e tais, conforme planilha de folhas 1157, de modo que é de se prover a resignação do particular. Diante do cancelamento integral do AIM, ficam prejudicadas as demais matérias alegadas pelo recorrente no que tange ao erro de capitulação da multa e aplicação do artigo 527-A do RICS. Ante ao exposto, conheço do recurso de ofício e nego o provimento. Quanto ao recurso ordinário, conheço em parte do apelo e na parte conhecida do provimento,
ficando integralmente cancelado o item 1 do AIN, nos termos do fundamentado. Esse é meu voto. O processo está em discussão. Bom, não havendo inscritos, posso encerrar? Muito bem. Sim. Então, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. E recurso de ofício conhecido integralmente, negado provimento, de modo que o item 1 do AIN, que é a única acusação deste auto de infração, foi integralmente cancelado. Julgamento encerrado. E com o julgamento deste processo, nós também estamos encerrando a sessão de hoje, a breve sessão de hoje. Estou, então, encerrando a sessão de julgamento. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço aí a presença de todos. Desejo aí aos colegas juízes e à representação fiscal uma boa semana, ao doutor Otávio também. Espero que esteja em breve aqui conosco. E seja bem-vindo, doutor Flávio, das merecidas férias. Um abraço a todos, obrigado a oportunidade. Até breve. Até breve. Eu só vou perguntar para vocês, o Oswaldo, se quiser encerrar a transmissão.